plástico utilizado no pré-secado, será que é tudo a mesma coisa? Será que é tudo igual? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto para aras, produção de feno e pré-secado. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Quilombo com o Ricardo, que ele é veterinário especialista em equinos e também produtor de pré-secado. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Ricardo, em primeiro lugar, obrigado por nos receber aqui na sua fazenda, né? Ricardo é nosso cliente, a gente presta consultoria aqui na produção do pré-secado. E Ricardo, a respeito do plástico, né? Que é algo extremamente importante na produção do pré-secado, porque isso aqui é uma silagem e não pode deixar entrar ar. Ricardo, você tem mais de 10 anos de experiência, tá? Quais são as tuas experiências boas e ruins e o que você pode falar para a gente a respeito de plástico em pré-secado? Plástico, ele define o sucesso do seu pré-secado. Mas como assim sucesso? Além de você fazer o corte na época certa, fazer uma lavoura de capim muito bem cuidada e cortar no momento adequado, você tem que trabalhar com plástico de ótima qualidade. Por qual motivo? O plástico vai proporcionar a durabilidade da sua forragem. Então, o que nós queremos quando a gente fala de um plástico? Primeiro, na hora de trabalhar com ele, um plástico que tenha bastante elasticidade, que tenha resistência. Tá, elasticidade você fala que na hora que ele empacotar, ele estique sem romper. Estique sem romper, ou seja, um plástico bom é aquele que tem... E ele, a hora que ele estica, ele não muda de cor. Tem alguns plásticos que a hora que estica, ele fica muito clarinho. Ou seja, ele... Estende demais. Estende demais. Algumas partes. E aí perde resistência, imagino, né? Quando a gente vê que um plástico estende demais, perde a resistência. Ele perde a resistência e acaba perdendo a barreira de oxigênio. E o que não pode ter no pré-secado é contato com ar, com oxigênio. Tá, você falou elasticidade, tá? O pessoal, a gente ouve muito falar também a respeito de a espessura dele, micra. A espessura é importante, mas a proteção ultravioleta, que é o que vai conferir resistência ao tempo, é o mais importante. Por quê? Você já teve algum problema de estragar o plástico por causa de sol? Já tivemos alguns plásticos que com o tempo ele começava a craquelar, começava a esfarelar o plástico. Tá, por quê? Geralmente quem faz o pré-secado, o estoque fica no campo. Sim, o plástico ele deve ter uma capacidade de suportar os intempéries, de chuva e sol, por pelo menos um ano a campo. Tá, e você já teve problema com plásticos que não deram essa resistência para você, que duraram quanto, por exemplo? Já tive plásticos que com 4, 5 meses já apresentavam um sinal de deterioração, de craquelar. Olha pessoal, veja que interessante, hein? Ele está falando aqui que qualidade do plástico vai também determinar a durabilidade no campo, né? Porque não adianta, como a gente falou, você prepara a lavoura do capim, faz tudo de maneira top. Coloca aqui, ele craquela, começa a entrar ar. E não tem como saber, porque o plástico, a hora que você vê o material, na textura ou no uso, você não sabe quanto tempo ele vai durar. Então, muitas vezes um vendedor de plástico fala: Ricardo, o que você achou do meu plástico? Eu só vou achar alguma coisa depois de um ano de armazenamento. Tá. Não tem como avaliar um plástico sem decorrer um ano. Ou seja, a resistência ultravioleta faz diferença, só que nisso realmente é marca, é qualidade. Você não tem essa informação muitas vezes antes. Sim. Tá? E onde é fundamental que a gente tenha uma barreira de ultravioleta que proporcione longevidade para esse plástico, porque ele tá preservando o seu bem mais precioso, que é essa forragem. Se tiver qualquer contato com o ar, nós vamos ter problema de entrada de ar e deteriorar. Vai deteriorar, vai fazer fungo, muitas vezes entra umidade. Bom, Ricardo, então você, pelo que está falando, às vezes mais importante do que a micra
é a resistência ao V. Sim. Embora a micra acho que dá resistência em perfuração, alguma coisa. Dá resistência no processo mecânico, de transporte, de movimentação, né? Então, com mais micras, você tem mais resistência mecânica. Porém, tão importante quanto as micras é o fator de proteção ultravioleta, que nós só vamos ficar sabendo quando expõe ao sol, não dá para saber antes. Então, muitos vendedores falam que tem uma boa resistência, mas a hora que você coloca a nível de campo e vai ver em loco, acaba não tendo o resultado esperado. Tá, até porque, né, é interessante que espessura, a gente ouve até bastante falar, né, sobre tantas micras, a espessura, né, mas realmente, resistência ao UV... Muitas vezes um plástico com menos micra tem uma maior durabilidade do que um com mais micra e menos proteção ultravioleta. Você já comparou isso em, por exemplo, o mesmo material, um que ficou na sombra, embaixo de uma árvore ou num barracão, e um que ficou no campo, e você notou isso, foi evidente? Sim, isso é comum. O simples fato de ter uma proteção de sombra prolonga mais o plástico que não tem uma boa proteção ultravioleta. Então ele acaba tendo uma vida útil maior, só que não é o ideal, ele tinha que estar pronto para ficar na situação de insolação plena. Bom, essa é a experiência sua ao longo do tempo. Exato. Tá? Que todos cuidado do plástico, com dele proteção UV. A respeito também de aderência, o que faz isso aí? E o que é? Talvez as pessoas não saibam quando você fala uma aderência. É muito importante que o plástico vai sendo enrolado na bobina e uma camada vai acolabando na outra. Então tem uma cola que durante a distensão do plástico ela cola nas outras camadas, trazendo uma impermeabilização, fazendo com que não entre e nem saia ar de dentro. Aliás, não entre ar. Não entre ar. Porque no primeiro momento até a bobina infla, logo depois que faz, depois esse ar ele acaba perdendo. Ah, tá. E tem plásticos que têm maior aderência um em relação ao outro? Sim. Tá. Isso também é uma coisa que a gente notou ao longo da nossa experiência aqui fazendo pré-secado. Tá. Chegamos a fazer 15 mil bobinas num ano, então vimos bastante coisa. Vimos bastante coisa. Mas na tentativa, né, tentativa e erro. Uhum. Bom, Ricardo, então com relação à qualidade de plástico, o que você recomenda observar? Importante. Tá, vamos lá. A elasticidade. Elasticidade. A parte da cola. A parte da cola, aderência. E depois o tempo que ele vai ficar exposto ao sol. Então, colocar no sol mesmo e ver se ele não apresenta craquelado. Que é aquele meio rachadura, seco. Rachadura, soltando. Ou seja, esses são pontos importantes na hora de você escolher o material, o plástico que você vai comprar. Exatamente. O seu dinheiro está aqui dentro. Está guardado aqui. Se o plástico que é a barreira não conferir a proteção de oxigênio, você perdeu o seu dinheiro. Gente, tá aí. Algo muito importante, então, qualidade do plástico aqui no pré-secado. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.